Nos primeiros dias, a gente focou bastante sobre esse tema da responsabilidade social do cristão a partir do Pentateuco. A partir da lei de Moisés, como que o Pentateuco, que é a seção que abre toda a Escritura Sagrada, abre toda a revelação bíblica, ela objetiva a missão de Deus, objetiva a nossa responsabilidade como cristãos, objetiva o nosso papel na história. Hoje a gente vai trabalhar dois livros muito importantes. Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar Josué e num segundo momento a gente vai trabalhar Juízes. Porque Josué e Juízes, eles vão ser os livros posteriores ao Pentateuco e eles vão trazer uma questão bastante significativa, que é a tentativa de cada um de nós, do povo, viver a lei de Moisés diante dos conflitos, diante da dinâmica da vida. Então, Josué vai ser marcado sempre por grandes vitórias e pequenas derrotas. Juízes vai ser o oposto. Juízes vai ser marcado por grandes derrotas e pequenas vitórias. E nós vamos ver por que esses dois livros se contrapõem um ao outro. E ele vai ser bastante importante na nossa compreensão da nossa responsabilidade social, daquilo que nós precisamos compreender, mas além de compreender, empreender na história. Então, a primeira questão, trabalhando a questão de Josué, Deuteronômio, Josué, a gente vai trabalhar sobre a responsabilidade social e o princípio ético. Há um princípio ético desde aqui da lei de Moisés, em toda a Bíblia, que vai estar em Deuteronômio 6, os versos 4 e 5, que vai dizer assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse texto de Deuteronômio é chamado de Shema, ou o coração do ensino de todo o povo judeu. Todo o povo judeu ele tem na sua mente, no seu coração, esse texto. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse texto era para cada criança ter de cor esse texto, cada criança saber que o princípio ético da sua existência, a referência ética, é o amor ao Senhor. E esse amor ao Senhor não é apenas um amor afetivo, não é apenas um amor que tem uma dinâmica apenas sentimental. Tem a ver com uma dinâmica de empreender na história. Por isso que ele vai falar sobre amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Porque, além desse princípio ético, há um propósito na história a partir desse princípio, que está lá em Deuteronômio 4, versos 6 a 8. Quando o povo está entrando na terra de Canaã, qual é o propósito que Deus tem para esse povo? E versos 6 a 8 vai dizer assim: quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão. Que decretos? A lei de Moisés. De fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como essa lei que estou apresentando a vocês hoje? Ou seja, quando nós olhamos aquele mapa que nós vimos de Deus levando o povo a Canaã, para que a partir de Canaã o mundo inteiro fosse alcançado, há um propósito de que o nome de Deus fosse glorificado a todas as nações. E quando o princípio ético é estabelecido de amor, o princípio ético de um amor direcionado a Deus,
que tem a ver com aquilo que nós sentimos, com os nossos afetos, mas também tem a ver com aquilo que nós empreendemos na história, o propósito não é só com relação à nação de Israel. O propósito é com relação a todas as nações do mundo. É por isso que a partir do momento que a nação de Israel vivesse esse princípio ético de amor e de empreendimento na história, as nações olhariam para a nação de Israel e diriam: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. A nossa sabedoria e inteligência advém daquilo que Deus é em nós, daquilo do propósito que Deus tem em nós. A nossa sabedoria e inteligência não tem a ver apenas com o nosso empreendedorismo na ciência ou na cultura. Tem a ver antes disso. Nós empreendemos, mas empreendemos a partir de algo: o amor. Então, no Novo Testamento, o Senhor Jesus vai reafirmar isso, que o resumo de todo o Evangelho, o resumo de toda a Escritura é em relação a duas coisas. Que coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, da mesma forma como o Shema, o coração da lei é o amor, amar a Deus com todas as forças, com toda a alma, com todo o coração, no Novo Testamento o Senhor Jesus vai afirmar a mesma coisa, que o resumo do Evangelho é o amar a Deus e amar o próximo. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento vão falar o mesmo propósito da natureza da igreja, que é amar. Nós somos redimidos para amar. Nós somos transformados para amar. Então, eu quero convidá-los a abrirem a palavra lá em Josué, capítulo 1, verso de número 5, que vai dizer assim: a partir disso, a partir desse princípio ético, Deus vai levantar Josué, e Josué vai fazer o povo entrar na nação, na terra de Canaã. Josué, capítulo 1, verso de número 5, vai dizer assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o desampararei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Fui eu que lhes ordenei, não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Esse texto de Josué 1, capítulo 1, verso 5 a 9, ele tem uma estrutura, a mesma estrutura que nós falamos ontem de Levítico, uma estrutura em quiasmo, uma estrutura em moldura. O Antigo Testamento todo, a lei toda vai ser em forma de quiasmo, e agora o texto que abre os livros históricos também vai ser em forma de quiasmo, de forma de estrutura. Então, se você observar, no verso de número 5, vai ter esse texto bastante importante, que vai dizer assim: assim como estive com Moisés, estarei com você. No verso 9, ele vai dizer assim: o Senhor, o seu Deus, estará com você. Ou seja, qual é a questão mais importante quando nós vamos empreender alguma coisa? Quando Josué foi chamado para ser o grande líder no lugar de Moisés, eu imagino
o temor que Josué teve em seu coração. Josué, um rapaz que viu toda a liderança de Moisés, andou com Moisés 40 anos no deserto, viu por meio de Moisés as grandes maravilhas de Deus, e tanto a nação, toda a nação, quanto Josué, tinha em Moisés o referencial de líder. De repente, depois da caminhada dos 40 anos, Moisés avistando a terra, Deus fala para Moisés: Moisés, você está avistando a terra, mas você não vai entrar. Levanta um outro homem para ser o líder, porque é ele quem vai fazer a nação de Israel entrar na terra prometida. E Deus manda chamar Josué. Há momentos na nossa vida que a gente é tomado por um desafio, nos é oferecido um desafio que a gente se sente muito pequeno, muito incapaz. A gente se sente muito fragilizado. A gente para e pensa: eu não tenho condição. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar isso? Eu lembro quando seminarista, eu fui no primeiro ano do seminário, na primeira semana do seminário, eu fui pregar na igreja que funcionava dentro do seminário, no culto à noite, para os pastores que eram os professores do seminário. E todos os meus professores estavam lá, da igreja presbiteriana, os doutores e tal. E eu ali olhando, falei assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? E eu transpirava e falei assim: Deus, me tira dessa. Né? E às vezes nos é dados desafios que a gente fala assim: eu não dou conta. E em algum momento da nossa vida, isso vai acontecer. Quando esses momentos acontecem na nossa vida, o que a gente precisa ter para que realmente a gente saiba que tudo vai dar certo? A presença de Deus. Então a primeira coisa que Deus fala para Josué: assim como estive com Moisés, estarei com você. Porque essa é a principal coisa que a gente precisa saber. Nós amamos a Deus. Nós amamos o Senhor, como diz lá em Deuteronômio, como mandamento. Nós amamos. Mas será que Deus vai estar comigo em tudo que eu empreender? E aí Deus fala claramente para Josué que Ele estará. Ele estará. É por isso que logo à frente, Deus manda Josué atravessar o Rio Jordão. E quando Deus fala para Josué atravessar o Rio Jordão, acontece a mesma coisa que havia acontecido 40 anos atrás, quando Deus abre o Mar Vermelho e o povo atravessa a pés secos. 40 anos depois, quando Deus levanta Josué, Deus fala assim: Josué, leva o povo até a margem do rio. E quando os sacerdotes tocam a margem do rio, o rio para de correr, se abre e o povo atravessa a pés secos. Como evidência de que Deus estava de fato com Josué. Porque isso é a primeira questão que a gente precisa saber. Então, quando nós vamos empreender, vamos fazer algo que é da vontade de Deus, a gente precisa ter a certeza se Deus está conosco. Porque o Deus conosco é o que há de mais importante na história. O Deus conosco é aquele conceito do trono vazio, do Deus que desce a fim de nos livrar. É por isso que quando Deus vai anunciar o Senhor Jesus, Ele dá um nome, Deus Emanuel, o Deus conosco. Mas ainda, vai dizer assim, o verso de número 6 vai dizer: seja forte e corajoso. No verso 9 ainda, vai repetir o mesmo termo: seja forte e corajoso. Agora, se você sabe que Deus te ama, que Deus está com você, há lugar
para a covardia? Não. Não. Não há espaço para a dúvida. A partir do momento que Deus esclarece para você aquilo que Ele quer de você, a partir do momento que Ele esclarece que Ele é com você, que Ele dá a você o seu Espírito, que Ele dá a você a sua palavra, que Ele dá a você o direcionamento, dá a você todo o recurso necessário, apesar da nossa fragilidade, então agora o que nós precisamos fazer é ir e empreender, saber que nós estamos fazendo todas as coisas para Deus e para a glória de Deus. Então agora nós precisamos empreender, agora nós precisamos fazer, agora a gente precisa sair da nossa, às vezes, zona de conforto e falar assim: Deus, o que o Senhor quer? O que eu preciso fazer? Como é que o Senhor quer que eu faça? E aí é ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso porque nós somos fortes e corajosos, ou porque o Senhor que está conosco nos dá força e coragem? O Senhor nos dá força e coragem. E quando Josué é imbuído dessa força e coragem, então agora Deus fala para ele não ser só forte e corajoso. Deus fala assim no verso de número 6 a 8: seja forte e muito corajoso. Não é pouco não, é muito corajoso. A igreja do Senhor Jesus Cristo nunca foi conhecida pela covardia, pela omissão. A igreja do Senhor Jesus Cristo sempre foi conhecida pela ação, por aquilo que ela faz na história. A igreja do Senhor Jesus Cristo sempre foi conhecida que em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, em meio às dores, a igreja não negociou aquilo que ela deveria fazer. Nós estamos vivendo no Brasil um momento de crise. E no momento de crise que a economia enfrenta, no momento de crise que algumas famílias estão enfrentando, dada a economia em crise, em meio a tudo isso, a igreja do Senhor Jesus não retrocede. Ela avança. Porque ela avança à medida que nós estamos num terreno incerto. A única certeza, a única esperança da sociedade, o lugar que ela vai encontrar e que vai dizer: aqui é a segurança, é na igreja do Senhor Jesus Cristo. É a partir do Evangelho. É a partir do seu relacionamento com Deus que diz: não se acovarda, seja forte e corajoso. Não, seja forte e muito corajoso para fazer aquilo que eu quero que você faça. Nós falamos algumas aulas atrás sobre o conforto que anestesia a alma. O grande desafio que nós temos em servir a Deus em meio ao conforto. Que o Evangelho tem uma palavra para o pobre, mas também tem uma palavra para o rico. Que é desafiador uma pessoa sem recursos servir ao Senhor. Mas é tão desafiador também um rico servir ao Senhor. Porque às vezes aquilo que a pessoa tem o aprisiona e não deixa com que ela faça. O conforto vai nos anestesiando. O que a gente tem vai nos tomando. E aos poucos a gente vai percebendo que não é a pessoa que tem os recursos, mas são os recursos que tem a pessoa. Porque ela não vive mais para o Senhor usando os recursos. Ela vive para os recursos usando o Senhor.
Então há um desafio, e quando chega a crise, às vezes isso é uma bênção, porque a segurança não está nos recursos e nem nas coisas que nós temos, e nem na economia, e em nada. A nossa segurança está no fato de que o Senhor está conosco. O Senhor nos dá coragem. E o Senhor nos dá muita coragem. E muita coragem para quê? Para duas coisas. Colocando esse princípio ético de amar o Senhor de todo o coração, há duas responsabilidades muito importantes para nós desenvolvermos. A primeira é ser forte e muito corajoso com relação à responsabilidade social. A segunda, com relação à evangelização. Tanto a responsabilidade social e a evangelização, elas vão andar conjuntamente na expressão do nosso amor a Deus. Olha só o que diz aí no capítulo 1, verso de número 6. Vai dizer assim, verso 7, melhor dizendo: somente seja forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, a primeira questão de ser forte e muito corajoso é para, ao aprender a Escritura, aplicar a Escritura, obedecer. Mas além de obedecer, de cumprir, manifestar a justiça por meio da obediência do Evangelho, ele vai dizer assim no verso 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Interessante isso porque algumas pessoas tentam dissociar a responsabilidade social da evangelização. E na história da igreja, muitas vezes nós vemos esse movimento. Um momento da história, a igreja pendendo bastante para a justiça social. A igreja pendendo bastante para a ação social, para o cuidado com os necessitados, para o cuidado com os aflitos. E aí a pessoa vai cuidando tanto dos aflitos, dos necessitados, que esquece de comunicar aos aflitos e necessitados que além da roupa, além da comida, além das necessidades básicas, há uma outra coisa que eles precisam: do Evangelho do Senhor Jesus. Por outro lado, há outro momento na história, às vezes, que a gente dá tanta ênfase na evangelização, de sair, pregar o evangelho, de evangelizar, e quando a gente evangeliza a pessoa, uma criança, por exemplo, um jovem que está sendo afligido no seu físico, na sua justiça, na sua dignidade, ela ouve do evangelho, mas ela diz assim: mas o que eu faço se eu tenho fome? O que eu faço se eu tenho pressa? O que eu faço? O meu conforto vai ser só lá no pós-morte? Até o pós-morte eu vou continuar sofrendo? Então, às vezes, a igreja vive num pêndulo, ou trabalhando só para a justiça social, ou às vezes trabalhando só para a evangelização. E alguns advogam que se você evangelizar, você nem precisa fazer justiça, porque a pessoa espiritualmente já está justificada. O que nós precisamos fazer? O que o texto de Josué nos ensina? Que as duas coisas andam conjuntamente. À medida que nós cuidamos das pessoas que precisam, nós também evangelizamos, anunciamos o evangelho, anunciamos que há uma esperança, anunciamos que há uma maneira de se viver, e uma maneira de se viver que é de gente sábia e inteligente. E como é essa maneira de se viver de gente sábia e inteligente? Obedecendo a lei de Moisés, obedecendo o evangelho do Senhor Jesus. E o que é obedecer o evangelho do Senhor Jesus? Amar a Deus de
toda a nossa força, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, e saber que Ele é o nosso único Deus. Porque a partir disso, nós vamos viver sempre uma vida que expressa essa dialética, expressa esse movimento de Deus em nós. E quando Josué faz com que o povo entre na nação de Israel, o Josué tinha essa incumbência. Essa incumbência de formar uma sociedade a partir do amor de Deus, o amor a Deus, mas também obedecendo toda a lei. Porque a lei de Moisés, ela não vai tratar apenas das questões cerimoniais. A lei de Moisés tratava, na época, também das questões sociais. A lei de Moisés, por exemplo, vai tratar também das questões sanitárias. A lei de Moisés tratava também das questões educacionais. A lei de Moisés, numa época onde não havia nenhum parâmetro de educação, de sistema básico de saúde, de justiça, de governo, a lei de Moisés ela vai contemplar várias leis que promoviam uma sociedade. É por isso que você lê alguma coisa na lei, você fala assim, mas eu preciso cumprir isso ainda? Muita coisa foi cumprida em Cristo. Todas as leis cerimoniais, guardar o sétimo dia, várias leis cerimoniais de fazer o sacrifício do cordeiro ou do bode, né? Não precisa mais. Por quê? Porque isso se cumpriu em Cristo. Várias leis sanitárias que tratava da mulher, tratava quando alguém morria, quando a criança, ao 8º dia, macho que precisava fazer circuncisão. Hoje não precisa mais. Porque eram leis sanitárias. Agora, as leis morais vigoram até hoje? Vigoram. As leis morais, sim. E qual era o princípio da lei? O princípio da lei era que nós não conseguimos cumprir e que nós precisávamos de alguém que cumprisse em nosso lugar, na sua totalidade. É por isso que quando o Josué entra com a nação de Israel em Canaã, com todo o corpo de lei que foi escrito durante os 40 anos no deserto, era para que se obedecesse essas leis. Para que a partir da obediência dessa lei e do anúncio dessa lei, todo mundo soubesse que há um Deus que promove uma sociedade com justiça. Mas promove uma sociedade com justiça não a partir daquilo que as pessoas deviam fazer. Promovia uma sociedade com justiça a partir do que as pessoas eram. Ou do que Deus era na vida delas. Porque a obediência não era fruto apenas de uma questão da criança saber diferenciar o certo do errado. Era uma convicção de amor. É porque eu amo a Deus, é que eu cumpro todas as leis. É porque Deus é o meu Deus, é que eu faço todas as coisas. É a partir disso que, então, Josué vai construindo uma sociedade. É a partir desse movimento é que Josué vai formando essa nova sociedade agora em Canaã. Por quê? Porque Josué está retomando um grande projeto de Deus. Um projeto de Deus que foi paralisado lá com José do Egito. Foi pausado por 400 anos. E agora está se retomando esse grande projeto de Deus, que é construir uma sociedade para sinalizar a justiça de Deus, sinalizar o reino de Deus para todo mundo. O Renan,
conversando um pouco antes, ele perguntou se eu não ia falar sobre o movimento centrípeta ou centrífuga, né? Que a gente discutiu lá na FLAM. Era isso aqui. Quando Deus forma a nação de Israel, a nação de Israel era para ser um farol para todo mundo. Era para ser uma árvore que desse frutos para todo mundo. Então, quando Deus forma a nação de Israel seria o centro do mundo, onde o mundo inteiro viria ver como se vive com justiça. É o texto de Deuteronômio 4, versos 6 a 8, que vai dizer, de fato, essa nação é de gente sábia e inteligente. Então, no Antigo Testamento, a missão de Deus é um movimento centrípeta. É de dentro, melhor dizendo, de fora para dentro. É o movimento de todas as nações para Canaã. E em Canaã, mais especificamente em Jerusalém. Porque Deus vai formar a capital da nação de Israel em Jerusalém, chamada Cidade da Paz. E de Jerusalém resplandeceria a justiça de Deus para todo mundo. Era um movimento centrípeta. É por isso que quando você olha nos Salmos, no livro dos Salmos, do Salmo 120 ao Salmo 133, 134, vai ter no título em cima, Cânticos de Romagem. Não tem isso? Ou Cântico dos Degraus. O que é esse título em cima dos Salmos, chamado Cânticos de Romagem? É que havia um grupo de salmos, que quando o povo fosse peregrinar para Jerusalém, isso devia ser feito 3 vezes ao ano, pelo menos, em 3 festas anuais, onde todo o povo se reunisse, eles deveriam ir para Jerusalém. Mas, numa época onde não havia carro, não havia avião, como é que o povo viajava? De carroça, né? Ou a pé. E o que eles iriam falando, cantando, à medida que eles fossem para Jerusalém? Eles iam cantando salmos, anunciando que eles estavam indo em adoração ao Deus que os guarda, ao Deus que os livra de todo mal, de todo perigo. Então, esses cânticos de romagem, à medida que saía pessoas de todo lugar, eles iam anunciando, eu sou do povo que crê no Senhor. No Salmo 133, por exemplo, eles iam cantando, dizendo quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque os irmãos do mundo inteiro estavam indo para Jerusalém, e aí a adoração era restrita a um lugar. Era a missão centrípeta. No Novo Testamento, muda. Por quê? Porque a missão deixa de ser do mundo inteiro para Jerusalém, para ser, a partir de Jerusalém, de todo mundo. É por isso que lá em Atos 1:8 vai dizer que Deus nos daria o Espírito Santo para nós sermos testemunhas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa missão no Novo Testamento, ela agora é centrífuga, é de dentro para fora, é de Jerusalém para o mundo inteiro. Porque na revelação progressiva, no Antigo Testamento, Deus chama primeiro Abraão, uma família, forma tribos e depois forma uma nação. No Novo Testamento, de uma nação, espalha para o mundo inteiro. Espalha a justiça para o mundo inteiro. Então, quando nós percebemos isso, esse movimento de Deus, esse movimento da missão centrípeta no Antigo Testamento e centrífuga no Novo, é que nós vamos compreender, por exemplo, a fala do Senhor Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 4, com a mulher samaritana. Quando Jesus se depara com a mulher samaritana e Jesus estabelece uma conversa com ela, e Jesus mostra para a mulher samaritana que ele era o Messias, ela reconhece em Jesus que Jesus era um profeta, qual é a pergunta que a mulher samaritana faz? Qual o lugar correto da adoração? É aqui em Samaria?
onde eles tinham feito um templo, na época de Roboão, ou em Jerusalém. E aí Jesus vai responder assim, olha, vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque esse tempo chegou. Que o culto não seria mais em Jerusalém, agora seria em todos os lugares. Mas à medida que a adoração se dá em todos os lugares, como é que a gente adora a Deus? Em todos os lugares. À medida que o povo se espalha, nós vamos indo para promover justiça social e evangelização. À medida que nós vamos, nós somos testemunhas do Senhor. É o que vai dizer em Atos 1:8, que Deus nos dá o seu Espírito para nós sermos testemunhas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque Deus nos transforma. Quando a mulher samaritana fala assim, qual o lugar da adoração? O que a mulher samaritana tinha em mente? Será que era música? Qual o lugar da adoração? Eu sei que quando a gente vai cultuar a Deus e cantar, falou assim, vamos adorar a Deus, né? Tá certo também. Mas a adoração no Antigo Testamento não tinha nada a ver com música. O que era adoração no Antigo Testamento? Era você prestar um culto a Deus, oferecendo um animal como pagamento da sua culpa. No Antigo Testamento, a adoração tinha a ver com perdão de pecados. A adoração no Antigo Testamento tem a ver com justificação, tem a ver com perdão da nossa culpa. Então, quando a mulher samaritana pergunta qual o lugar correto da adoração, ela está perguntando qual o lugar correto para fazer o sacrifício, para que houvesse perdão de pecados. E quando Jesus responde que agora não há mais um lugar específico, agora é em espírito e em verdade, está dizendo que o lugar do perdão dos nossos pecados é aonde? Em qualquer lugar. Porque agora nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é a fonte de água viva que jorra dentro de nós. Mas à medida que Jesus nos transforma para responsabilidade social e evangelização. Para nós sermos muito fortes e corajosos em obedecer toda a lei e falar de toda a lei. Há uma frase de São Francisco de Assis que diz assim, pregue todo tempo pregue. Se necessário, use palavras. É uma frase bacana, legal, mas tem um problema. De dizer que o pregar o evangelho é apenas um estilo de vida. É você fazer o que é certo, ter uma vida ética. É isso também. Mas à medida que você faz o que é certo, você precisa falar também por que você faz o que você faz. Porque você faz do jeito que você faz. Quantas pessoas você conhece que trabalham no meio corporativo, no mundo público, e que são pessoas corretas, pessoas éticas, pessoas que promovem justiça, pessoas que são bacanas. E depois de um tempo, você vai descobrir, poxa, ela é cristã. Nem sabia disso. Já aconteceu com vocês? São pessoas imbuídas do amor de Deus, de serem éticos, mas são éticos para si, na sociedade,
promovendo responsabilidade social, promovendo justiça social às vezes, mas que não cumprem com todo do evangelho, que é também de falar por que nós vivemos do jeito que vivemos. Porque nós estabelecemos um modelo de vida a partir da justiça e do amor de Deus. Porque Deus, no projeto missionário para toda a criação, Deus está interessado em transformar a sua vida. Mas à medida que Ele transforma a sua vida, Ele quer transformar a vida dos outros por meio da sua vida. É por isso que o texto vai dizer para nós sermos fortes e muito corajosos em obedecer a toda a lei, mas também não deixar de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas. Logicamente, tem muitas maneiras de nós falarmos do que cremos, há muitas maneiras de nós falarmos do Evangelho. Há muitas maneiras. E é por isso que Deus precisa nos dar a sabedoria, o conhecimento, para que a gente fale do Evangelho sempre, com inteligência, com sabedoria. Para que a partir do momento que a gente expresse o Evangelho do Senhor Jesus, a gente anuncie o Senhor e viva o Senhor, a nossa vida seja uma expressão da glória de Deus. A nossa vida seja uma expressão daquilo que Deus quer fazer e está fazendo na história. Por isso que Josué, ele vai ter essa característica de entrar na terra, estabelecer limites, estabelecer a nação, de formar um povo que obedece e que fala porque obedece. E esse é um desafio para nós. Esse é um desafio para cada um de nós, de termos uma vida cristã onde nós somos nutridos por Deus e termos uma vida cristã onde nós temos a nossa atuação para transformar o mundo, transformar a sociedade, empreendendo e evangelizando. As duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas conjuntamente. E as oportunidades vão se abrindo à nossa frente. Nós precisamos simplesmente viver em obediência a esse Deus. Viver em obediência sabendo que a nossa vida tem um sentido. A nossa existência tem uma razão de ser. A nossa existência, ela tem um projeto de Deus em cada um de nós. É por isso que quando nós somos reunidos como igreja do Senhor Jesus, e como nós estamos nessa semana fazendo essas reflexões teológicas, o fato de cada um estar aqui nessa semana, estudando a Bíblia a semana inteira, não é simplesmente para a gente saber mais. Para que nas nossas rodas de conversa, nos cantos da igreja, a gente fique disputando quem sabe mais de Bíblia. Não é para isso. Não é simplesmente para que a gente, quando o pastor está pregando, alguém está pregando, a gente saiba um pouco da Bíblia, a gente saiba analisar o que está se falando. Não é somente para isso. Deus vai nos dando conhecimento, para que a partir do momento que nós sabemos, Deus nos aumente a fé. Porque à medida que a gente estuda a Bíblia, Deus vai nos dando mais fé. Se você quer ser um homem e uma mulher de grande fé, o caminho é estudar a Bíblia. Porque a fé de Deus vem pelo ouvir e do ouvir da palavra de Deus. A fé, que é dom de Deus, ela é acrescida à medida que nós conhecemos o que esse Deus faz na história.
E nós só sabemos isso à medida que nós estudamos a Bíblia profundamente. É por isso que quando a gente tira o nosso tempo para estudar a Bíblia com profundidade, Deus vai nos acrescendo fé. Deus vai abrindo os nossos olhos. A gente vai enxergando coisas na sociedade que a gente não enxergava. E a partir do momento que há esse desvendar dos nossos olhos, então a gente fala assim, espera aí, a gente tem que fazer alguma coisa. Não é possível ficar desse jeito. E aí de repente a gente levanta, a gente começa a ter iniciativas, a gente começa a ter força, coragem, Deus começa a imbuir em nós de uma reflexão, de uma visão, de um ânimo, de uma energia, e a gente começa de repente a ajudar nos ministérios, a gente começa a ajudar nos projetos sociais, a gente começa a formar projetos para a cidade, a gente começa a transformar o mundo. É por isso que eu quero só terminar contando uma história. Há uma cidade no interior de Minas, chamada São João da Mata. Uma cidade pequenininha, em torno de 2.500 a 3.000 habitantes. Possivelmente 50% desse povo vive na zona rural. E havia um problema nessa cidade. O problema era que os jovens, à medida que eles tomavam seus 14, 15 anos, eles tinham que colaborar com a família no trabalho na roça, e eles tinham que deixar a escola. Então, a igreja, nosso projeto social, resolveu, então, montar em parceria com uma igreja lá de São João da Mata, montar um projeto de reforço escolar. E o projeto deu certo, as famílias deixaram os jovens estudarem, só que surgiu um segundo problema. O problema era que quando os jovens fizeram o reforço escolar para quê? Aí eu falei, vamos para a faculdade. E aí surgiu o problema, tá bom, a família já está deixando de ter a mão de obra do filho. Como é que essa família ia pagar a faculdade? Então, nós fizemos o projeto chamado Educares, que hoje a gente mantém em torno de 120 alunos na faculdade em São João da Mata. E, em parceria com a prefeitura leva os jovens e o nosso instituto custeia os valores da mensalidade. Esse projeto já tem em torno de 8 anos. E, graças a Deus, tem dado muito certo. Quando nós começamos esse projeto, havia em toda a cidade de São João da Mata 40 universitários. Só hoje, nós mantemos 120. E começou a acontecer algo extraordinário, porque alguns jovens que se formaram nos nossos projetos entraram como vereadores. E eles desenvolveram um projeto que aquilo que o nosso instituto faz vai ser agora uma política pública da cidade. Hoje, a cidade é pequena. Hoje, cada família da cidade tem uma pessoa que nós abençoamos. Cada família da cidade. Mas começou com a iniciativa de presbíteros. Nem de pastores foi. Foi de gente que olhou, olha, ali a gente vai precisar sinalizar o reino de Deus. Ali o evangelho está precisando entrar. Mas entrar como? Com evangelização e com ação. As duas coisas entrando conjuntamente. E quando as duas coisas entram conjuntamente, a gente só precisa de uma coisa. Porque Deus já está conosco. A gente precisa de homens e mulheres com muita coragem. E nós somos o povo da coragem. Nós somos o povo que não se acovarda. Nós somos o povo que, em meio à crise, supera a crise. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é empoderada pelo próprio Deus, onde nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja do Senhor.
É por isso que quando a gente olha para a cidade, os problemas da cidade é problema nosso. Porque nós, a igreja, somos a solução para a cidade. Amém? Que Deus nos abençoe e nos auxilie em ser a bênção e a solução na onde Deus colocar cada um de nós. Amém.